Pegou os dados completos do professor, nome, essas coisas? Sim, sim, sim. Como é que seu sobrenome é pronunciado, que é meio complicado? Olha, é Miskil num bom português. Em ucraniano é Meshko, mas pode falar em português mesmo. Mistro? Miskil. Mistio. Diz que eu. Não tem acento no Antônio, né? Não tem. M-Y-S. Não, M. Como é que é? Só pra eu escrever no título aqui. Uhum. MYSKIW. E dá. Isso. Ucraniano. Minha avó também é ucraniana. Ela fala Ucraina. Da Ucrânia. Ucraina. Você vai gerar um novo link agora? Sim. Assim que sair, que ele talvez eu tenha. Ucraina. Mas esse link eu pego da página do Assis ou a Facebook do Assis? Na página. Tá, vamos tentar agora. O que falta aqui agora? Iniciar o livro. Beleza. Já copia e manda no Skype lá, esse link já tá aí. Deixa eu ver um minutinho. Oi? Não pode tentar. Estamos ao vivo. Tá na guarda ainda, né? Tá no seu está na Não, guarda. não precisa. Tá na guarda, mas tá saindo áudio. Deixou o áudio na guarda. Só tem essa opção. Ok? Vamos lá. Agora vai. Ai, ai. Oi? Botar o microfone? Não, vai sair, com certeza. Já tá saindo tudo. Estamos ao vivo? Corta pra nós. Muito boa noite a todos. Sou o Luiz do Couto. Estamos começando mais um Conexão Solidária. Hoje. Opa, desculpa, meu microfone estava mutado. Muito boa noite a todos. Eu sou o Luiz do Couto. Estamos começando mais um Conexão Solidária, diretamente de Francisco Beltrão. Hoje vamos debater o projeto da Estrada Parque Caminho do Colono, o projeto que viabiliza a Estrada do Colono, que é ali liga Serranópolis do Iguaçu a Capanema. São um trecho de alguns quilômetros que cortam o Parque Nacional do Iguaçu. Estamos hoje aqui com o professor Antônio. Digam boa noite, professor Antônio. Olá, boa noite a todos. Estamos também aqui com o José, como sempre. Boa noite a todos. E com a nossa ilustre presença de Assis do Couto. Boa noite, uma saudação a todos, professor Antônio, José, Luiz Henrique. Uma satisfação estar com vocês e principalmente nesse assunto tão fervoroso e tenso da nossa região sudoeste e oeste do estado e também do Brasil. Se trata da abertura dos parques nacionais, né, para o turismo, para a cultura, para a educação ecológica. Mas mais do que isso, eu lembro da última live, Luiz e José, que nós conversamos bastante sobre como é que se faz uma lei, né? Como é que chega a uma lei? E naquele momento nós tratamos deste assunto como uma das leis que também está em tramitação, está hoje no Senado Federal. E a gente quer aqui ver se a partir deste exemplo do projeto de lei Caminho do Colono, a gente chega até os nossos internautas, nossos amigos e amigas que nos acompanham com informações legislativas de como é que se trata uma lei, como é que se dá entrada a um projeto de lei, o que motiva um projeto de lei, como é que ele tramita na Câmara, no Senado e é sancionado pelo presidente da República e vira uma lei, né? Então, essa é a nossa tarefa aqui, além de tratar com o professor Antônio de um assunto que justifica, né, a criação de uma lei para a solução de um problema e o desenvolvimento de um país. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Quero e desejo que todos fiquem bem à vontade. É uma conversa, é um diálogo. Tá bem? Obrigado.
Então, começando o programa, eu queria que o professor Antônio, que talvez seja a pessoa mais intelectualmente capacitada para falar do assunto aqui na região sudoeste, eu queria que ele desse um pouquinho da abrangência do que é a Estrada do Colono, o que ela foi, qual que é a sua história antes mesmo de ser fechada. Bom, falar do caminho do colono não é algo que se faz em 1 hora, 2 horas. Eu acho que se tivéssemos uma semana para contar umas histórias, nós não ficaríamos aqui. E nas pesquisas que eu desenvolvi até hoje sobre a história do caminho do colono, ele são praticamente 18 quilômetros, né, que após passar aí o Rio Iguaçu, né, no Porto Lupion, ainda em Capanema, vai desembocar em algumas comunidades, né, algumas vilas do interior do município, hoje de Serranópolis do Iguaçu, né, mas que no passado pertenceram à Medianeira, né, Medianeira, Matelândia, e mais no passado ainda pertenceram ao território do município de Foz do Iguaçu, né. Tem muita história, tá? Eu poderia começar contando a história, né, desse caminho a partir dos anos 1954, que é quando se abre o caminho com máquinas, né, com trator de esteira e outros maquinários maiores, onde a estrada se torna objeto de passagem de carros e caminhões, né, e que liga, de fato, as margens do Rio Iguaçu até o município de Medianeira, no território de Medianeira, mas ligando-se aí com a rodovia 277. Né? Mas há outras tantas histórias mais antigas. Eu quero remeter aqui a algumas memórias mais antigas. Existem documentos históricos que remetem à abertura de muitas e muitas picadas anteriores à abertura desse caminho, né, em 1954. Eu quero remeter aqui a uma questão que foi nos feita, isso lá em 2012, 2013, em que ano foi abertas as primeiras picadas que levaram à abertura de um caminho carroçável, né, e depois, na sequência, a abertura de uma estrada. Né? E eu retomo aqui as memórias de um militar chamado João Alberto Lins de Barros, que foi um dos militares e, particularmente, secretário do Luiz Carlos Prestes, que passou pela nossa região, né, com a coluna Prestes, né, no início do ano de 1925. Tá? E nas primeiras semanas de janeiro de 1925, um grupamento da coluna Prestes em Barracão, Dionísio Cerqueira, Barracão, e eles ficam estacionados por praticamente um mês, enquanto uma comitiva de militares, né, e de não militares, civis, abriu um trecho de picada ligando Barracão até as margens do Rio Iguaçu, margeando o Rio Santo Antônio. Tá? E por incrível que pareça, né, um mensageiro, um outro militar que tinha chego a Foz do Iguaçu e a região oeste, por território argentino, né, ele tinha avisado que Prestes estaria aguardando a abertura desse caminho. E uma outra comitiva, partindo do oeste do Paraná, também dos revoltosos, né, já do João Cabanas, liderados por João Cabanas, que era um outro militar, começou a fazer uma abertura também de um outro caminho, ligando, né, toda a floresta, né, que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, em direção a Santo Antônio do Sudoeste e depois Dionísio Cerqueira. E, por aquilo que parece, essas duas comitivas não se encontraram pelo caminho, cada um abriu um caminho. E isso está documentado em livros, né, em relatos de memórias de época, né, dos combatentes da coluna Prestes, e hoje nós conseguimos localizar, que hoje são 2 relatos, mas o caminho que ficou aberto, né, e que com a coluna Prestes passou, foi o caminho aberto pela equipe deles, né, passando por Santo Antônio, né, do Sudoeste, Pranchita, e em um território que hoje é também Capanema. Tá? E eles passaram
para o que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, na desembocadura do Rio Santo Antônio, no Rio Iguaçu, onde hoje fica também os marcos da fronteira Brasil e Argentina. Tá? E eles seguiram, de fato, rumo à Foz do Iguaçu. Tá? E eles conseguiram chegar até a Estrada Velha de Guarapuava, tá? Que naquela época não existia BR-277 como tem hoje. Aliás, é uma outra coisa que é importante falar, porque que em algumas ao se percorrer a 277, né, o Parque Nacional do Iguaçu não percorre não margeia a 277 em toda a sua extensão, só alguns trechos. É que a Estrada Velha de Guarapuava tinha outro percurso, né, era um outro trajeto, e que a 277 não seguiu todo o trajeto original da Estrada Velha de Guarapuava. Tá? Então, os combatentes seguiram a Foz do Iguaçu pela Estrada Velha, né, pela picada que você tinha. Bom, adentrando num tema mais recente, né, é importante dizer, né, que a partir de 1951, então, com o nascimento de Capanema enquanto município, então, as comitivas abrem a estrada ligando Santo Antônio, Pranchita, né, e outras localidades para Capanema, e também abrem até as margens do Rio Iguaçu. Então se traz uma estrada e isso na sequência, em 1954, é aberto um caminho. Tá? E esse caminho passa a ser frequentado, porque a população, né, de imigrantes que passa a circular em direção ao oeste do Paraná, em direção ao Paraguai, em direção ao Mato Grosso, aumentou a cada semestre, aumentava muito. Então se tornou uma estrada que ligava regiões, né? Porque antigamente, antes da existência dessa estrada, a maioria dos colonos que queriam se dirigir para o Paraná, para o norte do Paraná, para o Mato Grosso, para o Paraguai, tinham que passar por Pato Branco, ir a Laranjeiras do Sul, depois pegar a rodovia estratégica, que antes é o nome antigo, da 277, para depois chegar a região de Cascavel, Foz do Iguaçu ou a região de Toledo. Então tinha que dar um contorno muito alto. E quando esse caminho é aberto, ele se torna naturalmente um caminho de passagem. Né? E o movimento, as cidades, as vilas crescem bastante. Né? Tem um pequeno hiato nessa história do processo migratório, que é o momento em que acontece o conflito de 1957, um conflito agrário aqui na região sudoeste, em que, naturalmente, muitos migrantes, né, gaúchos, catarinenses, descendentes de alemães, italianos, poloneses e uma série de outras descendências, acabam não ficando na região sudoeste, mas vão para a região oeste. Né? Mas é uma estrada que acabou tendo muita força, né, e que movimentou economias e que foi crescendo a importância ano a ano. Né? E também, há pouco tempo, né, você tinha caminhões, né, fazendo tráfego, você tinha ônibus transitando com pessoas e uma série de outras questões que vão se adensando com o passar dos anos 70. Né? E com isso, né, o próprio governo do estado constrói um corredor de desenvolvimento tecnológico e com a abertura, né, e o fortalecimento de alguns sistemas cooperativos, né, entre a região oeste do Paraná, a região sudoeste do Paraná, chegando até a região de Chapecó e Concórdia. Né? Isso deveria ser um projeto de um corredor de desenvolvimento. Em alguns lugares iriam produzir sementes, alimentos, e outros iriam produzir frangos, porcos, gado e uma série de outras coisas vinculadas a uma dinâmica, de produtiva para essa região. Né? E com o fechamento da Estrada do Colono em 86, você quebra, né, esse vínculo, né, com o oeste do Paraná e com toda uma cadeia de produção que você tem ali. Ou seja, não é só apenas uma perca de uma estrada, né, que tem uma identidade, que eu vou falar mais daqui a pouco com a questão cultural, mas você tem uma perda, né, de um desenvolvimento econômico mais significativo. Paro por aqui, depois eu volto na próxima questão. Professor Antônio, você já mencionou que vai falar do aspecto cultural e, digamos assim, que embasa, né, uma identidade sociocultural da região, né, e também de forma geográfica de um território. Eu enfrentei muito esse debate com aqueles que são contra o próprio projeto da Estrada Parque, porque dizem que uma Estrada Parque
ela tem que ter traços culturais profundos e precisa ter também uma visibilidade paisagística que justifiquem uma estrada que é uma estrada turística. E que esta região não tem isso, né? Porque quando eu falo da Estrada da Graciosa, que é uma estrada parque, de outras, como em São Paulo, Minas, sempre eles identificam, mas lá tem uma paisagem, tem uma história, tem uma cultura. Esta região não tem história, não tem cultura, além do que você já retratou da migração. Quais são os principais traços culturais desta... E qual é a identidade cultural? O que formou esta região? Assim é. Tem algumas coisas bem importantes que precisam ser destacadas aí. Tá? Primeiro, essa é uma região de colonização com migrantes, descendentes de migrantes poloneses, alemães, italianos, e também de presença de caboclos, indígenas, descendentes de negros, né? E aqueles que vieram morar nessa região de Capanema, Santo Antônio, Pranchita e também em outros lugares, né, fixaram morada, conseguiram as suas terras, né? Alguns que passaram pelo conflito agrário de 57 lutaram pela sua terra, né, perderam parentes para o jagunço das colonizadoras e uma série de questões. E, com o passar do tempo, né, essas famílias que habitavam áreas rurais e também áreas urbanas tiveram filhos, tiveram descendentes. E muitos desses filhos, tios, sobrinhos, que migraram posteriormente para outras regiões, sobretudo na região oeste, muitos deles acabaram comprando terras em Medianeira, Matelândia, Toledo, Marechal Rondon e uma série de outros municípios da região oeste. E também no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Ou seja, e uma coisa que em muitas fotos, né, que falam sobre a Estrada Parque do Caminho do Colono, a balsa, né, que trafegava no Rio Iguaçu entre o Porto Lupion e a margem, né, na margem do outro lado do rio, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que antigamente, inclusive, existia até um hotel, né, era o ponto de encontro dessas famílias, de filhos, netos, tios, parentes, e não poucas vezes se fazia um piquenique, se levava um chimarrão, se conversava, passava-se a tarde nessa prosa, ou seja, era um ponto de encontro. E esse ponto de encontro virou tradição para muita gente. Tá? E as pessoas passavam a cultuar isso. Né? Isso é muito presente, muito depoimento, sobretudo de quem mora em Serranópolis de Iguaçu, de quem mora em Capanema, de quem mora, né, em Medianeiras, em outros lugares. Porque os parentes, né, sobretudo quando fechou o Caminho do Colono, você perdeu-se um vínculo afetivo, familiar, um aspecto de cultura e também de cotidiano dessas pessoas. Tá? E essas pessoas, por incrível que pareça, né, aí tem uma outra questão de cultura, né, muitas vezes se dá vazão e visão sobretudo o aspecto negativo da população que habita no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Essas pessoas estão matando animais, estão coletando palmito e uma série de outras coisas, né? Mas, ao contrário disso, as pessoas não sabem, muitas vezes não percebem que a população lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu são as que mais cuidam e que mais preservam o parque e seu entorno. Tá? E com isso, gente, você criou, né, com o fechamento, você perde, né, uma série de laços afetivos entre parentes, que para se visitarem tem que percorrer 150, 120, 150 quilômetros pela o que hoje é a rodovia 163, a BR-163, né, inacabada BR-163, que começou a duplicação e que até hoje está parado, tá? Por falta de recursos financeiros. Tá? E eu quero chamar a atenção o seguinte, não é que não tenha cultura, Cisdo Couto, é que
a sociedade como um todo e também os órgãos públicos, né, fazem muito pouco pela preservação da memória, da história e da cultura local e regional. Tá? Nós precisamos e devemos, e sobretudo nós, né, enquanto historiador, precisamos fazer com que essa memória seja de fato guardada. Né? Temos o dever de fazer o registro, a coleta de material documental para que essa história seja contada por diferentes aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, né? Pela ótica da criança, do adulto, das mulheres, uma série de questões. Tá? E eu acho que para colocar o grau de importância, né, assim como a Estrada da Graciosa o tem, né, e que a Estrada da Graciosa foi aberta por um engenheiro negro em fins do século XIX e início do século XX, né, hoje nós também temos muitas histórias que são tão e quão mais valiosas que aquelas histórias, né? E podemos registrar que antes da abertura da estrada, as pessoas passavam por canoas. Né? Existem relatos, inclusive, Assis do Couto, que as pessoas produziam porcos aqui na região da fronteira, em Capanema, na vila de Capanema, e atravessavam os porcos, né? As pessoas numa canoa e os porcos sendo segurados pelas orelhas dentro do rio. Né? Ou seja, era a forma de você atravessar os porcos para o outro lado, para serem comercializados em outros lugares. Tá? Ou seja, cultura nós temos, o que não temos até hoje são a quantidade suficiente de informações para escrever e reescrever essa história como se deve. Posso falar? Você deixou claro na pesquisa, no estudo, professor, que a estrada antecede o parque. Ou seja, não a estrada feita talvez com máquina, com passar caminhões e tal, mas o caminho antecede o parque. Talvez desde as picadas indígenas, você frisou muito a questão de Prestes, da coluna Prestes, né? E dos colonos que passaram ali, e esse relato dos porcos que, inclusive, eram vendidos em Foz do Iguaçu, né? Principalmente em Foz do Iguaçu. Então, é claro que a estrada antecede o Parque do Iguaçu, a existência do parque, que é um ponto também, quando eu questiono que o Parque Argentino tem uma estrada e que o Parque Argentino tem o mesmo título da Unesco que tem o Parque Brasileiro e não tiram o título por conta de uma estrada, eles, e principalmente a Unesco, representantes da Unesco, alegam que a Argentina comprovou que a estrada era anterior à existência do Parque Nacional e que o Brasil não conseguiu comprovar isso. Talvez esta falta de memória é que impediu esta clareza de explicar à Unesco de que a estrada, o caminho antecedia o Parque Nacional, desde os indígenas, caboclos, migrantes, colonizadores que ali passaram. Acho que esse ponto é bastante claro. Eu gostaria também que você tratasse, mas por que isso levou a esse... Você estudou isso também, aos conflitos que existiram nesta região e por que a população resistiu tanto ao fechamento dessa estrada? Olha, Assis, tem várias coisas que precisamos fazer uma ligação aqui, né? Primeiro, os conflitos por terra no Brasil são os mais diversos e não foram diferentes aqui na região. Ou seja, em 1961 teve um conflito por terras em Matelândia, Medianeira e Serranópolis. Em 57 na região sudoeste do Paraná. Depois, conforme a colonização foi subindo Mato Grosso afora e hoje região amazônica, os conflitos continuam até hoje. E a população que veio para morar e residir na região sudoeste do Paraná e região oeste do Paraná, sobretudo os descendentes e as primeiras gerações, né, de imigrantes que vieram se fixar nessa região, passaram por diferentes dificuldades, tiveram que lutar, pegarem armas
e depois fazer articulações políticas, organizar movimentos sociais para defender o que achavam que eram de direito. Tá? A partir do exemplo do conflito agrário de 57, a população percebeu que se eles não pegassem armas, não fossem buscar apoio políticos de deputados, senadores, mesmo de presidente da República, eles não teriam acesso à terra que lhes foi prometida. Tá? E eles pegaram isso como exemplo. E quando acontece o primeiro fechamento do caminho do colono, tá? Da estrada do colono, em 86, os primeiros movimentos são de perplexidade, né? São de não aceitação, né? Logo nesse mesmo momento, nos primeiros movimentos, né, em Medianeira é criado, né, um grupo de pessoas cria uma associação, né, em torno das cooperativas, né, e depois, logo na sequência, é criada a Hipopec, né, é uma associação um nível maior, com influência tanto na região oeste do Paraná como na região sudoeste do Paraná, e que passa a coordenar, né, todo o processo de articulação, movimentação, não só na questão jurídica, né, de tentativa de abertura, né, do caminho do colono, a reabertura do caminho do colono, mas também de movimentação política articulada com outros movimentos sociais anteriores que existiam nessa região. Então, ou seja, organizar atividades, palestras, movimentos, grandes ações, como nos anos 90, 97, né? No entorno do lago, no entorno do rio, né? Em ambos os lados também, em Medianeira, foram formas de fazer com que a imprensa percebesse, né, que a população queria e desejava que a estrada fosse aberta, né, por diferentes meios. E na medida que os processos foram sendo movimentados dentro da esfera jurídica, ora dando ganho de causa para um, ora, né, dando ganho de causa para o outro, né, ou seja, algumas peças foram se movimentando também da mesma forma, né, e com isso também as pessoas foram criando expectativas nesse processo, né, e que acabaram também abrindo. Em 97 a estrada foi reaberta, depois, alguns anos mais tarde também foi reaberta, né, e depois na sequência os fechamentos, né. E por incrível que pareça, né, são movimentos de resistência, de contestação, mas também de manter um ideal, né, e que a história também, de que esse caminho não se perdesse também enquanto história. Né, porque, ao contrário, por outro lado, né, enquanto você tem um grupo da Hipopec em permanência, né, de contato e matérias e publicações na imprensa falando sobre os desdobramentos do processo, né, do caminho do colono, eles estão fazendo um momento também, ao mesmo tempo, um momento de lembrar e relembrar a população sobre o caminho do colono, sobre a importância do caminho do colono. E, ao mesmo tempo, você tem os órgãos, né, de defesa ambiental fazendo um movimento ao contrário, né, querendo que a população esqueça que o caminho ainda existia e pudesse resistir e pudesse ser aberto. Então, há todo um jogo de memórias, disputas por memórias e histórias aí. Tá? Então, você tem, por um lado, uma tentativa de apagamento da memória do lado da população, tá? Que é outra coisa que eu estudo e até hoje me impressiona o movimento tão forte que foi por parte não só do Parque Nacional, da estrutura de gestão do Parque Nacional do Iguaçu, mas por órgãos ambientais, muitas vezes com apoio da própria Itaipu. Eu quero falar um pouco agora do projeto de lei da Estrada Parque Caminho do Colono, o projeto 7123 de 2010, que foi apresentado por você, Assis do Couto, na Câmara dos Deputados. Conta um pouquinho como foi a parte de comissões, de elaboração desse projeto. Quero que você faça um bate-bola aqui, o professor provavelmente ajudou nessa concepção. Conta um pouquinho lá do início, dentro da Câmara, como é que foi as reivindicações do pessoal de Capanema, do pessoal de Serranópolis. Por favor. Olha, eu até estava revendo um pouco esta história, porque é importante que a memória, né, ela faz a gente lembrar e gravar momentos que você não viveu
da história, mas também, você como historiador sabe disso, a gente grava aquilo que a gente viveu, né? Eu passei nessa estrada pela primeira vez com 6 meses de idade. Claro que eu não lembro da viagem, né? Mas a minha mãe, eu estou com 60 agora, né? A minha mãe me levou a um tratamento médico próximo de Foz do Iguaçu, por um problema de saúde que eu tinha quando eu era bebê. Passei ali com 6 meses de vida. Mas, olhando mais diretamente, Luiz, para o que é o projeto de lei, né? O que acontece? Em 2009, porque em 2003 foi o último fechamento, em outubro de 2013, o fechamento que foi abaixo da repressão e foi fechado, né? A estrada que tinha sido aberta forçadamente pela população. Essa de 2003 foi a do Requião? Não, foi essa de 2000. O Requião, acho que Que era... foi a explosão da balsa? Sim. Foi essa? Foi esta. O Requião era governador. Inclusive, ele se orgulha de dizer que ele mandou explodir as balsas e as pontes, né? A balsa foi explodida no rio, as pontes que tinha ali. Então, depois disto... Só para deixar um contexto, as balsas foram explodidas dentro do Rio Iguaçu, com todo o seu maquinário, diesel, toda a parte de ferro e tudo mais, explodidas com um impacto gigantesco, foi C4, dentro do Rio Iguaçu, com isso causando um impacto ambiental gigantesco, que na verdade acho que não sei se nem foi pensado na época, não sei se é pensado hoje. A explosão das pontes também. Mas, desculpe. Foi dinamitada as pontes e explodida a barca dentro. A balsa ainda se encontra lá, afundada dentro do rio. Talvez um dia tenha que erguer esse símbolo histórico, né, e tirar de lá. É possível fazer isso, né? Até porque ela vai ficar lá muito tempo. Sim. Bom, em 2009, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, não queria julgar, porque sabia, isso que o professor fala, que tem aqui um aspecto histórico, cultural, um sentimento de perda muito grande da população, e o assunto não tinha sido julgado ainda em Porto Alegre, que é a segunda instância federal. E lá no TRF4 tem uma Câmara de Conciliação, inclusive coordenada pelo desembargador Álvaro Eduardo Junqueira, já falecido, faleceu em 2017. Este desembargador assumiu, junto ao TRF4, a função de buscar uma saída conciliada, ou seja, não julgar, mas encontrar um acordo, uma conciliação. E eu, na época, já era deputado federal. Fui chamado para acompanhar todo o processo da chamada busca de conciliação. Fizemos reuniões em Capanema, Serranópolis, Medianeira, Foz do Iguaçu com o Instituto Chico Mendes, fomos a Brasília, Curitiba, inúmeras reuniões, audiências, e se construiu dentro deste processo, coordenado pelo desembargador Junqueira, uma proposta alternativa, né, que se chamava, na época, já Estrada Parque, com um conjunto de condicionantes, né, ambientais para que essa estrada fosse restabelecida como uma estrada turística, como uma estrada de educação ambiental e como uma estrada que preservasse a cultura regional, isso que o professor fala da ligação das famílias de um lado, de outro, né, e da história regional. Mas esta conciliação frustrou porque o órgão ambiental, IBAMA, Chico Mendes, não cedeu nem ao diálogo. Então, não foi abandonada a ideia, mas o desembargador disse, olha, não é possível porque uma conciliação depende das partes estarem de acordo. E o órgão ambiental não está de acordo com a conciliação. Portanto, foi a julgamento. E eu lembro muito bem, isso serviu como um conselho que o falecido, já que Deus o tenha, né, o desembargador Junqueira, me disse o seguinte, olha, deputado, isso aqui só se resolve com uma lei. Você terá que criar uma lei, senão a gente não tem como restabelecer essa estrada. E o que eu fiz naquela época, já em 2010, foi, depois do julgamento
do TRF4, que deu pelo fechamento. Eu reuni essa base da proposta da chamada conciliação e mais alguns elementos e apresentei, então, o projeto de lei que tramitou, o projeto de lei 7123, de 2010, que foi apresentado na Câmara e tramitou, apresentado do dia 13/4/2010, 13 de abril. Inicialmente foi distribuído para 3 comissões na Câmara: Comissão de Viação e Transporte, Meio Ambiente, Constituição e Justiça, porque projetos precisam passar necessariamente por comissões temáticas. Esse projeto foi para as 3 comissões. Houve um requerimento para uma 4ª comissão, logo em seguida, que era a Comissão de Agricultura, por se tratar de agricultura familiar, de uma região agrícola, essa coisa toda. E foi um debate muito intenso. E, só para mim relatar aqui, então, mais adiante, no dia 16/6/2011, um ano e pouco depois do projeto apresentado, o presidente da Câmara chamou para si todo o processado, tirou das comissões e criou uma comissão especial. Esta comissão especial é a comissão que se cria quando o projeto é altamente complexo e tem a ver com vários setores da sociedade, da economia, da cultura, né? E, por isso, então, se criou a comissão especial. Esta comissão especial foi instalada e, no ano de 2013, concluiu a votação na Câmara. Em final de 2013, concluiu na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e já naquele mesmo ano foi para o Senado o projeto. Como o projeto é terminativo e tratava de mais de 3 comissões temáticas, virou a comissão especial, que é terminativa, não passa em Congresso, vai direto para o Senado. Não passa no plenário da Câmara. Não passa foi no plenário, né? Pode passar se houver um requerimento. Ou se houver alteração no Senado. Não é? Se houver alteração no Senado, agora volta para o plenário da Câmara, para finalizar no plenário da Câmara. E hoje, como está esse projeto, Cis? Hoje ele está no Senado Federal. Lá ele foi distribuído também para 3 comissões. Comissão 4 agora, né? Comissão Tem aqui. Só um minutinho. Meio Ambiente, Transporte, Infraestrutura e Transporte, Desenvolvimento Regional. Uhum. E a 4ª é Constituição e Justiça. Não, lá no Senado é diferente, não tem a a terminativa é a que julga. Mas, enfim, ele foi distribuído para 4 comissões, passou já em 1 ou 2 comissões. O projeto ficou um tempo parado, e aí, quando muda o ano legislativo, o mandato de 4 anos dos senadores, se o projeto não foi aprovado, ele vai para arquivo, a menos que um senador ou alguns senadores assinem um requerimento para desarquivar. O senador Álvaro Dias encabeçou esse movimento e ele foi desarquivado no início de 2019 e está tramitando lá. Inclusive, tem uma audiência pública marcada para esses dias, acho que vão fazer ainda esse ano, uma audiência pública para debater o projeto lá no Senado. Há pouco mais de um mês atrás, eles tiveram a última comissão, que tinha meio que parado a sua tramitação, e agora eles voltaram a debater o projeto. Sim. Hoje ela está na CMA, né, que é a Comissão de Meio Ambiente, e ela está lá tendo essa tramitação, que o mesmo que acontece nas comissões da Câmara, acontece no Senado também. Eu quero falar aqui, Luiz e José, e também o professor Antônio, rapidamente, sobre algumas questões que é o mérito do projeto, o conteúdo do projeto, até para a sociedade saber que não se trata de uma estrada comum, não se trata de querer uma estrada como era antigamente, uma estrada comercial, com agronegócio, né? Mas sim uma estrada que está na linha daquela busca de conciliação que fizemos. Primeiro ponto, é um projeto que respeita, uma estrada que respeita e valoriza a cultura regional, que é isso que o professor tem falado insistentemente. Segundo, o incentivo ao turismo ecológico e cultural, né? Nós temos, sim,
ambiente turístico na região, nós temos paisagem, e, além disso, nós temos história, nós temos cultura na região. Cultura indígena, cabocla, polaca, alemã, italiana, cultura de gente na região, que precisa ser e pode ser valorizada com a existência de um caminho dessa natureza. O terceiro ponto, que seja construído em cima do leito da mesma estrada antiga, sem derrubar nenhuma árvore adulta, embora hoje, já com tantos anos que se passaram, desde 2004, 2003 foi a última vez que se acessou máquina em cima do trecho, então já tem, mas que seria construída no mesmo leito histórico da Estrada do Colono, da estrada antiga. Quarto ponto, não se faria a estrada sem um estudo, uma análise ambiental anterior à Estrada Parque, ou seja, um estudo socioambiental, de impacto ambiental. Quinto ponto, visitação e acesso controlado, inclusive até na quantidade de automóveis por dia, e com controle de quem lá adentrar. Funcionamento em horários e número de veículos restrito. Funcionaria do nascer do sol ao pôr do sol, a estrada. À noite ficaria fechado para não impactar nos hábitos noturnos dos animais. Enfim, acesso controlado, com guarita e com controle do próprio órgão ambiental, podendo também fazer parceria com os municípios regionais, com a Associação dos Municípios, com os consórcios municipais. Enfim, não tráfego de caminhões, apenas veículos de passeio, isso é uma questão que está, e o não asfaltamento. Isso é uma condicionante também do projeto, ou seja, não teríamos asfalto nesse trecho. Eu até fico triste quando eu passo na Graciosa hoje, que algumas partes da Graciosa estão sendo asfaltadas, acho uma aberração. O calçamento estava muito bem lá. Portanto, essa estrada se propõe, ela também apenas no máximo com pedra irregular, com calçamento, não o asfaltamento, não tráfego de caminhões, apenas os órgãos de segurança, exército, que poderiam acessar com veículos de outra natureza. Então, é um projeto, professor e os demais que nos acompanham, um projeto diferenciado. Um outro elemento importante, que talvez tenha um impacto maior, é que a nossa legislação nacional dos parques nacionais não prevê as estradas-parques. E este projeto prevê uma mudança na lei do SNUC, que é a lei das unidades de conservação, criando a figura da estrada-parque para que você discipline outras estradas-parques em outros parques do Brasil. Ou seja, é uma ideia de abrir os parques à população, à visitação, como é nos Estados Unidos, outros países que têm seus parques abertos ao acesso da população. Então, isso basicamente é o que diz o projeto. Até você comentou ali sobre a questão da regulamentação de horário e essa fiscalização de quem entra e quem sai. Essa regulamentação, você comentou que poderia ser feita pelo órgão ambiental da região, ou seria uma terceirização, como fosse um pedágio, um negócio assim, para manter essa estrada e para fazer essa regulamentação? O projeto hoje prevê a exclusividade do Estado, no máximo consórcios municipais. Já houve essa proposição, e eu acho que se fizéssemos assim, que atendesse ao interesse de empresas privadas de turismo, e essa estrada fosse concedida a uma empresa privada, como é o parque, as cataratas hoje. Com o Macuco Safari? Com o Macuco Safari, que é uma empresa privada que administra, é uma concessão. Se essa estrada, e se quiserem talvez colocar no Senado, você tem que voltar para a Câmara, acrescentar no projeto a possibilidade de concessão ao órgão privado, talvez seja mais fácil de aprovar, né? Porque aí há um interesse econômico em explorar o turismo em cima da estrada-parque, mas no projeto original, no projeto aprovado na Câmara, a gestão da estrada, a cobrança de pedágio, as guaritas, a administração da estrada seria feita por órgão público. Então, essa estrada teria uma fiscalização na entrada, ali em Capanema, e lá em Serranópolis também, Medianeira, né? Pelo órgão público.
Né, com uma público, taxada e com com taxa horário... de uso, como se estivesse adentrando um local turístico, você parque pagar turístico. um parque nacional, e que você poderia vender isso pela internet, você podia vender antecipado, controlar o acesso das pessoas, já saber que tal dia, tal hora vai chegar o veículo tal, com pessoas, com tantas pessoas. Então, isso poderia, e com certeza seria um ingresso financeiro e uma geração de emprego enorme na região. Isso minimizaria também, tendo esse controle de tráfego lá, minimizaria a questão do impacto ambiental, né? Que você, querendo ou não, você colocando a população e veículos rodando dentro de uma estrada-parque, mesmo sendo toda estruturada, vai acontecer um impacto ambiental. Claro que controlado, né? Além desse controle de quantidade de acesso, que você não pode ter um acesso muito intensivo, né, você tem que distribuir ao longo da semana, dos dias, nós precisamos, e foi pensado isso no projeto, porque há uma falácia, que talvez tenha algumas razões, eu duvido que tenha um caminho no estado do Paraná que, de repente, não passe tráfico de droga, contrabando, Armas. armas. Seria até minha próxima... E próximo isso foi o preço que nós pagamos por aqueles que são contra, não conhecem a região, acham que aquilo é uma estrada para tráfico de drogas, armas e contrabando. Portanto, se o controle de acesso ele vai ser transparente, aberto para toda a sociedade e para os órgãos de segurança pública. Portanto, vai diminuir o tráfico de drogas na 277 e outras BRs, porque lá poderão fiscalizar melhor, uma vez que uma parte dos veículos das pessoas vão passar por ali com extremo e rigoroso controle. Com né? certeza. Poderia instalar até aqueles scanners, né, para escanear Raio-X. raio-x, como tem na Argentina, ali já tem, na entrada da Argentina, para verificar se não tem problema de tráfego, coisa assim. Então, em função disso, também se colocou essa questão do controle de acesso. Mas só com o mínimo controle, hoje o cara não vai mais passar por ali, porque você vai ter a Polícia Federal na entrada e na saída. Não vai passar à noite. Controlando o documento do carro, quem que é o motorista, se o documento está em dia, como é que tá. Quem faz o tráfico não vai passar por ali. Porque não vai ter... a maior falácia que é contra, que a gente discute sobre o projeto, é a questão do impacto ambiental, porque você está reabrindo, você está colocando veículos e a população, o ser humano depreda a natureza, a gente sabe disso, dentro do parque, e também a questão que é um caminho a mais para o tráfico que vem da fronteira. Né? Mas o tráfico da fronteira ali, na fronteira seca que tem em Santo Antônio, Pranchita, ali é muito mais fácil, porque ali você está fazendo uma via entre uma parte do Paraná e outra parte do Paraná. Você não está ligando a outra parte do exterior. Então, José e Henrique, vamos falar sobre a questão ambiental. O turismo se dá muito bem com a preservação ambiental. O turista não agride os animais, porque o turista ecológico ele tem consciência ambiental. Hoje se fala muito do aumento de onças pintadas no Parque Nacional. Desculpa, professor, nós estamos aqui falando uma coisa que também você pode entrar no debate. Se você precisar de alguma... Só levantar a mão aí, professor, que a gente está te ouvindo aqui. É só falar que a gente te coloca online. Não se sinta excluído. Eu fico feliz. Eu fico feliz que estamos aumentando a nossa população de onças no Parque do Brasil, porque já estivemos quase em extinção. Do lado argentino, eles estavam preocupados com a proliferação, há 10 anos atrás, o excesso de onças pintadas, e tendo estrada. Não só uma estrada, tem 2 estradas lá. E tinha excesso de onças. Do lado brasileiro, estava quase liquidando, estava com menos de uma dezena de animais. Hoje estão próximo de 20 animais, 2 dezenas, né? Um pouquinho, pode chegar a 20 animais. Agora, é impressionante que você vê a onça aonde? Geralmente, naquele caminho que vai para as cataratas. Ela está ali, caminhando no barranco, andando, tal, porque ali tem gente que não é caçador. Porque se ela ficar muito tempo no outro extremo do parque, ela pode ser abatida por caçadores, por gente que tem medo que a onça vai sair na propriedade rural e agredir os animais, o gado. Então, a preservação ambiental ela combina muito com a educação ambiental, com o turismo e com a relação com as pessoas, com o ser humano. É assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. O Brasil tem um erro de concepção sobre unidades de conservação. É uma concepção de latifundiário que cerca com arame e contrata capatazes para cuidar do latifúndio. Né?
E o Brasil tem um pouco isto. O Brasil precisa abrir os parques, inclusive para a geração de empregos. Tem um estudo do PNUMA, que é um órgão das Nações Unidas para o meio ambiente, que identificou, na época das Olimpíadas no Brasil, que o Brasil perdia em torno de 2,5 a 3 bilhões de dólares por ano em turismo por manter os seus parques fechados. Isso foi alertado ao governo brasileiro. Abram os parques, porque vocês vão preservar melhor e vocês vão gerar riqueza. Claro, abram os parques com cautela, pensamento Com e normas, estratégia. com regras, com leis. Não né? adianta você abrir parque para o pessoal chegar lá e começar a se apossar do parque. Não, por isso que é importante o projeto da Estrada Parque. Por isso que ele é importante, porque ele mostra como se fazer sem ter, porque isso a gente não é hipócrita de falar que não há dano ambiental se houver tráfico de animais. E dano não, impacto. Sempre vai ter algum impacto. O ser humano sempre vai provocar impacto. Mas você consegue minimizar fazendo de forma inteligente. Sim. Eu acho que isso é importantíssimo. Do contrário, você perde. Você colocando até a população lá dentro, você consegue a própria população fiscalizar melhor, né? Porque hoje ninguém tem acesso ao parque, porque o parque está fechado, apenas o órgão de defesa, né, ambiental. Lá em Foz do Iguaçu você consegue fazer o acesso ao parque. E você colocando a população lá dentro, ela vai conseguir fiscalizar melhor o parque, né? Eu quero fazer uma pergunta agora para o professor Antônio. Professor, você consegue me tirar, assim, botar em pontos simples a diferença do parque argentino do nosso parque? Olha, tá aí uma outra coisa que dá para falar umas 5 horas mais ou menos. O problema é que o nosso tempo ele... Tá, então rapidamente, né? O parque argentino, o nosso parque, ele é criado estadualmente em 1916, logo depois da passagem do Santos Dumont. É criado um parque estadual. Em 1934 ele é federalizado, né, no tempo de Getúlio Vargas. E depois foi ampliando com o passar do tempo. E o Parque Argentino, ele é criado também nos anos 20, né? E, por incrível que pareça, né, já também dentro da sua estrutura do Parque Ambiental lá da Argentina, já existia, inclusive, um hotel dentro do parque do lado argentino, e que era da família dos Arecheya. Mais tarde, nos anos 80, um Arecheya vai ser governador da província de Misiones, tá? Inclusive, eu tenho documentos que mostram, inclusive tem fotografia desse hotel. E também, para ter acesso ao hotel, tem que ter estrada, né? E, como bem o Assis comentou antes, né, foi-se provado, né, que existia uma estrada anterior à existência do parque, né? E, no caso brasileiro, também tinha, né? Só que houve um interesse de fazer um apagamento das memórias que existem em torno da abertura do caminho anterior à existência do Parque Nacional, né? Interesses, né? São as questões das negação da história, né? Como falam muito hoje. Então, mas é isso. Então tem muita coisa para falar sobre o Parque Nacional da Argentina, e ele começa a ser explorado, por incrível que pareça, pela região de Foz do Iguaçu, né? Pelo Porto Mojolo e depois pelo Porto Iguaçu, né, que depois vai virar o município de Porto Iguaçu, né, pelas margens lá na desembocadura do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, né? E ele começou a explorar por ali, e depois os visitantes vão trazendo mais informações, relatos e fotografias, e depois eles acabam explorando também, na medida que Foz do Iguaçu também traz muito visitante estrangeiro, e os argentinos começam a fazer também o mesmo movimento, tá? Nós estamos já em cima do nosso horário previsto, e, como disse o professor Antônio, é assunto para muita prosa, né? E pena que a gente não tem priorizado esse diálogo. Eu vejo que muitas escolas, diretores de escolas em Capanema, Serranópolis, Medianeira e vários outros municípios fizeram bons trabalhos. Eu li muita coisa, fizeram boas discussões. Talvez a mídia, a imprensa precisa tratar mais desse assunto. A universidade, eu acho que também tem feito um papel importante, a Fronteira Sul, né, o campus de Realeza.
E vejo que a gente precisa aprofundar mais isso, porque esta é um elemento da nossa história regional. A gente não conversou aqui, mas, por exemplo, a demarcação da fronteira Brasília e Argentina tem uma história. Não estou falando isso porque estou falando do meu chão, né? Mas eu nasci ali, eu nasci em Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, e um dos marcos da demarcação da fronteira, inaugurado em 1903. Em 1903, está lá em Capanema, na foz do rio Santo Antônio, com o rio Iguaçu, ao lado da entrada da Estrada do Colono. E relatos sobre essa construção do marco dizem que eles tentaram trazer os materiais pelo rio Iguaçu, mas não deu certo, porque tinha muita corredeira, dificuldade de vir. Eles tiveram que vir pela antiga estrada de Guarapuava, que você citou, e adentrar a velha picada indígena para passar esse material para esta região. Então, tem muita história aqui que a gente teria que aprofundar, né? Inclusive, deixar como recomendação para quem estiver naquela região ali e quiser visitar, você está no marco das Três Fronteiras do Brasil, você olha o marco das Três Fronteiras da Argentina, muito mais bonito, muito mais bem cuidado. Sim. Do Brasil virou um canto lá no abandonado um tempo. Abandonado. É ali em Capanema e do outro lado Bernardo Rigodi. O professor Antônio deve ter visto lá, né? O marco argentino é muito bonito, é um ponto turístico, né? Bem cuidadinho, tem gente cuidando lá. O marco brasileiro, que foi colocado na mesma época do lado brasileiro, um total abandono. Teve o prefeito Milton, uma vez, que deu uma readequada no marco, arrumou ele, pintou e tal, mas é bem diferente do lado argentino. Então, os argentinos também preservam mais a questão da memória do que nós brasileiros. Acho que isso tem que reconhecer. Nós somos melhor no futebol do que eles, mas na questão da memória nós perdemos para eles, né? Mas quero agradecer a vocês todos a minha oportunidade também de conversar sobre o assunto, falar sobre o projeto e torcer para que isso tenha um desfecho vitorioso, bom para a região, para o Brasil e para os nossos parques, nossas unidades de conservação, e esse projeto seja aprovado no Senado Federal. Antes de encerrando e para a parte de despedida, eu quero que você só aproveite o momento muito oportuno de falar como é o turismo regional na beira do Iguaçu, já que você passou o final de semana lá olhando a água descer e as pedras caírem no rio Iguaçu. Lembrei de uma coisa, Luiz, que eu faz tempo que quero fazer e vou fazer um dia. Quando eu estive lá, eu lembrei disso esse final de semana. Eu precisava só de um barquinho para ir pelo menos um pouco mais adentro Mas conte um pouco da experiência do... Mas eu quero pegar um pouco de água do rio Iguaçu e mostrar ali que a água está bastante limpa, bastante pura, mas quero ir também na nascente do rio Iguaçu, que nasce na Grande Curitiba, e que a água não é a mesma lá. Isso me chama a atenção, porque eu conheço a foz do rio Iguaçu, né? E conheço bem a nascente do rio Iguaçu, que está dentro da Grande Curitiba, onde há uma agressão ambiental muito grande. Talvez, se nós tivéssemos tido a estrada, o turismo, como temos um potencial enorme, que vi esta semana lá também no Rio Iguaçu, nós teríamos muito mais gente vivendo aqui, jovens com possibilidade de fazer a sua vida aqui, não tendo que migrar para as grandes cidades, inchar as grandes cidades, como a Grande Curitiba, que já tem mais de 1/3 da população paranaense vivendo lá, né? E que ambientalmente isso não é sustentável. Mas fiquei muito feliz, eu consegui respirar um pouco o ar do Parque Nacional, ele ficava do outro lado do Rio Iguaçu, vi um pouco o potencial também que Capanema e a região têm, professor Antônio, para a produção ecológica. Nós já fomos, Capanema já foi a capital nacional da soja orgânica, né? Uma terra muito fértil. As melhores terras do mundo estão ali, o melhor clima para a produção agrícola está ali. Que tem que ser aproveitado e cuidado, inclusive. E queira que um dia a gente possa estar produzindo frutas, verduras,
para os paranaenses e para os brasileiros nessa região. Eu e quero não só soja Só soja transgênica. transgênica. Ou para alimentar porco em outros países. Eu só quero dar a dica, então, quem quiser conhecer um pouco dos entornos do Parque Nacional do Iguaçu, não é um patrocínio, mas o Airbnb, o aplicativo de locações de apartamentos, ele tem alguns chalés na beira do parque ali, do lado de Capanema, né? Não dentro do parque, mas você consegue, como vocês falou, enxergar o parque do outro lado. Procura também sobre o Macuco Safari, é o pessoal que faz a organização das visitas às cataratas e que vai com o barquinho lá por baixo, mas também faz algumas ações do lado de Capanema, dá os seus passeios ali. Eu não sei se é acontece recorrente ou se é alguns casos, mas a Prefeitura de Capanema tem o setor de turismo, que é muito forte. Eles têm até um Instagram. Procure a Secretaria de Turismo de Capanema. O pessoal lá é muito gente boa, muito querido. Mas vamos encaminhando para o final. Eu quero que primeiro o professor Antônio deixe suas últimas palavras e como pode ser encontrado, se acaso quiserem perguntar a eles mais sobre isso. Por favor, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer o momento, o diálogo com a CIS e com vocês sobre o tema da Estrada Parque, que é algo muito relevante para toda a comunidade, tanto do Sudoeste como do Oeste do Paraná. Para além de uma tentativa de reabertura, tem muito mais um projeto de desenvolvimento social, cultural, econômico, e uma série de outras coisas que podem advir com essa tentativa, com essa reabertura, em sendo aprovada nas devidas instâncias. Vocês comentaram antes da tentativa de, quem sabe, um dia tirar a balsa do fundo do rio e construir no entorno dela um espaço de memória. Eu acho que isso poderia ser um projeto, Entendo a estrada aberta ou não, poderíamos, quem sabe, um dia acampar esse projeto, ter as devidas liberação para tirar a balsa do fundo e construirmos, de fato, um espaço de memória, de história, de turismo, quem sabe, às margens do Rio Iguaçu. Porque tem muita história no entorno dessa balsa, tem muita violência no entorno dessas balsas, como muito bem o Assis falou, nos conflitos de 2003. Então também em outros momentos de fechamentos e reaberturas dessa mesma estrada. É algo que precisa ser pensado, falado, escrito, reescrito, e também que vire espaço de educação. Mais uma vez, obrigado. E se precisarem dialogar comigo, estou aí na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza. É só procurar, estou por aí. Abraço. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Com certeza iremos entrar em contato novamente, porque esse projeto ainda tem muito que andar. Só, basicamente, ele falta a comissão de meio ambiente e depois a terminativa, que é de alguma coisa econômica. Desenvolvimento regional. E, se tudo der certo, aprovado nisso, o projeto começa a valer. José, quero que você deixe suas últimas palavras. Você já andou na Estrada do Colono, lá na antiga? Você já teve essa oportunidade? Não, eu até... Desculpa, o microfone mutado. Não, eu até, quando a gente falou que ia debater o tema da Estrada do Colono, eu fui consultar, pesquisar a parte histórica, a questão da importância da Estrada do Colono. Vi bastante falácia, como comentei, até levantei esse tema do pessoal falando sobre a questão do impacto ambiental, da questão que vai ser mais um caminho para o tráfego. Eu acho isso totalmente, na minha opinião, errônea, porque se você consegue colocar a população lá dentro conscientizada, com uma educação ambiental correta, isso aumenta a fiscalização, aumenta o conhecimento, a história, toda essa questão ambiental, do aprendizado ambiental, e além da gente ter mais oportunidade de cuidar o parque, nós mesmos poder cuidar o parque, não depender apenas do órgão público manter aquele local seguro, dessa questão das onças, que é uma questão da... Como é que é a palavra? Preservação, da extinção das onças, evitar a extinção, tendo o pessoal lá dentro para poder fiscalizar, nós também estando lá dentro, falo nós, a título da população, melhoraria a
a questão ambiental e também o desenvolvimento regional, né? Tendo um caminho a mais, podendo reabrir, a questão das pequenas cidades da região teria esse desenvolvimento a mais e a questão de geração de empregos, né? Eu não falei muito, mas eu tenho um apego com a Estrada do Colono bem grande, assim, porque eu cresci com esse projeto, do modo geral. Eu estava lá, eu lembro de ter passado, acho que uma vez na estrada, quando era novo. Eu lembro da descida do Porto Lupion ali, da compra da época que ainda funcionava. E lembro das batalhas que estavam lá, que eu estava junto com você. Inclusive daquela na Avenida de Capanema, que a polícia estava circulando com gás lacrimogênio do helicóptero, com bomba de efeito moral, com bala de borracha, atirando do helicóptero, coisa que não pode a polícia ser feito. Eu estava lá, eu lembro do susto que a gente levou, eu lembro de ter escondido atrás dos pingos de ouro com a mãe e com os meus irmãos, e enquanto você estava lá tentando debater com a galera, nem sei o que aconteceu contigo, a gente só foi se esconder no outro lado. Lembro do protesto da balsa ali, quando estava ali, isso depois, com a segunda balsa, inclusive, que ela foi retirada e foi parada na beira da Avenida de Capanema. Eu, como parte planaltino que sou, crescido na Santa Luzia, nascido em Beltrão, mas crescido na Santa Luzia, vejo o apego que tanto o Planalto como Capanema, mas principalmente Capanema, a população tem um apego muito grande a esse parque. Não é uma coisa assim que, eu quero porque nossa cidade, porque Capanema perdeu habitantes depois do fechamento da estrada, perdeu muitos habitantes, inclusive. Eu vejo que a cidade ali tem um apego não só à estrada, também como o Parque Nacional do Iguaçu. Eu acho que isso é muito importante. Não é uma coisa que vai ser aberta só economicamente, vai ser uma coisa que é um trabalho de todo mundo ali das fronteiras, também de Serranópolis. Não tenho tanta ligação com Serranópolis, mas eu sei que lá também tem esse mesmo apego. Uma história muito grande de pessoas sumidas, como foi na época da ditadura, que foram escondidas dentro do parque, que é um outro assunto que daria para entrar, da Comissão da Verdade. Mas, como o nosso tempo é curto, eu quero que o Assis só deixe suas últimas palavras. Eu sei que você tem um apego muito maior que eu, tanto pela parte econômica, quanto a parte turística, quanto a parte rural, muito principalmente com aquela região. Então, deixe suas últimas palavras aí e um apelo a quem está conseguindo debater isso, que a população, chame a população para esse debate, que hoje é o que nós precisamos para levar esse projeto para frente. Antes do Assis falar rapidinho, quem quiser já deixar as perguntas ali na live, para ser respondida, pode ir mandando as perguntas. Bom, agradecer primeiro a todos vocês pela oportunidade, pelo desejo de discutir este assunto. E, claro, Luiz, eu, mais do que uma vontade política, eu tenho um sonho, né? Porque é o sonho da população da região. E não só com este parque, eu tenho um sonho que todos os parques sejam preservados, porque eles são importantes para a biodiversidade brasileira. Não se faz uma estrada por ter uma estrada, como foi feito no passado, muitas vezes pela questão só econômica, mas também tem que ser sustentável. E o que nós defendemos é uma estrada sustentável neste e em outros parques nacionais, para que a gente possa, além de preservar, também gerar riqueza, qualidade de vida para a população do entorno e das cidades vizinhas. Então, esse é um desejo, é um sonho. Peço desculpa àqueles que possam ver esse nosso debate como oportunista, porque estamos próximos de uma eleição, e muitos podem pensar assim, nenhum problema, respeito esse pensamento. O fato é que nós estamos tratando de um projeto que tem a ver com a nossa vida toda, de antes e depois de ser candidato ou deputado, e que é um projeto que está em tramitação. Está lá. Aberto ao debate. Aberto ao debate. Tem audiência pública marcada, acho que vai ser antes do final do ano, mais uma audiência pública da Comissão do Meio Ambiente. Então, não se trata de uma coisa nova. E deixar aqui meu pedido, né? Vamos nos aprofundar muito mais do conteúdo, né, do que nós propomos e precisamos, do que apenas simplificar por um debate político eleitoral. Eu, mesmo não sendo deputado federal nesses últimos 4 anos, eu nunca deixei de acompanhar esse projeto, porque ele é importante para a sociedade. Portanto, muito obrigado mesmo pela oportunidade e vamos em frente. É um assunto que é instigante,
O professor Antônio sabe disso. Muitos prós, muitos contra e poucos neutros. É quase como um Grenal. Tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra, né? Os gremistas e os colorados. Você sabe de que lado eu fico, né? Obrigado, um grande abraço. Obrigado, professor Antônio, pelo seu precioso tempo aqui com a gente. Então, vamos encerrando aqui a transmissão. Acompanhe o Assis do Couto nas redes sociais. A maioria delas são Assis do Couto, aqui na página do Facebook. No Instagram também, @Assis do Couto. Twitter, @Assis do Couto. José, fala a sua rede social aí. Nosso site também. Sim, nosso site. Nosso site vai estar concentrado todas as informações. Lá no cantinho, lá, quem não vê, abre para geral aqui, Isa. Lá no cantinho você vai ver o Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Aqui no cantinho de baixo você vai achar nosso botãozinho do WhatsApp, que você vai falar direto comigo, inclusive. Ou com o Assis, se ele tiver com o celular, mas mais direto comigo. Também temos a nossa vaquinha, que está disponível nas nossas redes sociais. E estamos encaminhando para a última semana de pré-campanha ainda. Aí depois, dia 15, começamos a campanha para valer. Aí começa a correria. Mas quero dar um agradecimento muito especial ao pessoal que está aqui, a Isabela, a Gabriela e o Scott, que estão ajudando na transmissão. Um grande abraço a todos e acho que pode se encerrar a transmissão. Obrigado. Tá online. Só daí a entrada do áudio aqui. Só desliga aquele microfone USB ali, Isa. Esse aí mesmo, pode desconectar. É russo, cara. Deixa eu falar em russo. Ele tá online ainda? Pode falar com ele. Professor Desligou? Antônio, Ele tá. Ele tá te ouvindo no teu microfone ali. como é que está a UFES? Olha, nós tivemos mais uma perda de orçamento na semana passada. Uhum. Vamos mal conseguir fechar o ano. É mesmo? Ai, Luiz. Não, deixa eu desligar tudo aqui. Ele está sem áudio lá.